Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Ayala é um caso para ser estudado, viu? O Por quê, Vitor? cara volta da Itália para casa. Você está em Minas, né, Ayala? Estou aqui remontando a casa, Vitor. Está em Minas com todo aqueles quitute mineiro e você emagreceu. Ô, Vitor, eu estou numa correria. Eu acho que eu perdi uns 5 quilos em um mês, cara. Não, você, Exagero. você afinou, hein? Assim, eu não sabia que ia ser tão... A volta está sendo mais pesada, digamos assim, de tanta coisa para fazer do que o retorno. Vai ser bom. Bom estar de volta. Coisa boa. Começar tirando os robozinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. A Microsoft finalmente colocou no Microsoft Teams a capacidade de bloquear esses robôs. Não sei se vocês viram. Doido para isso aqui. Aconteceu mesmo pro Google Meet. Daqui a pouco vem. Interessante como todas fazem melhores práticas, né, em cada um. Ô, Vitor, você teve a oportunidade de acompanhar o SQL Day? Aconteceu Não, em não São tive. Paulo, o Microsoft Fabric, tá impressionante a infraestrutura que eles criaram para BI, a próprio SQL Server 2025 tem muito no SGBD. A Microsoft. Então, a gente fica de olho também. Eu concordo, inclusive, que a gente tem que ter algumas tribos abertas ligadas à arquitetura de dados, à ciência de dados, mas eu acho que vai ser algo natural, vai chegar essas pessoas do time de engenharia de dados e arquitetura de dados para liderar tribos. Apesar do Databricks ser uma entidade paralela deles, que os caras parecem que só não quer abrir capital, né? Eles já estão lá acho que estão na série J de captação, eles continuam só pegando captação e não abre, não faz IPO. Mas tem o Databricks comercial e tem o Databricks que está dentro do Azure, né? Que é o Fabric, que é fabuloso, realmente. Vamos lá, hoje o João, infelizmente, não vai estar conosco. O João Coelho, hoje, ele está apresentando um seminário. Então, parabéns para ele. E então eu vou fazer a chamada aqui de quem são as pessoas que vão liderar a noite. Temos 4 temáticas para a noite. Lembrando a todos, né, agora que o time está cada vez maior, é importante, às vezes, começar a antecipar quem será, quem quer apresentar, porque é quinzenal, infelizmente, pelo menos eu vejo como, infelizmente, eu adoro esse momento. E aí tende a ficar cada vez mais concorrido, né? Então, hoje são só 4 blocos, os temas são um pouco mais longos, 20, 20, 30 e 20, e é um momento de aprendizado e compartilhar aí, né? É uma oportunidade da gente cruzar o conhecimento entre as tribos e também de ensaiar, já que se a gente quer produzir conteúdo original, não basta estar só no papel, a gente tem que ter a confiança também de estar verbalizando isso em palestras, webinários, querendo ou não, é quase que uma missão secundária do núcleo, a formação dessa liderança que vai estar o tempo todo. A liderança, eu falo vocês, pesquisadores, o tempo todo aí também, externalizando todo o conteúdo que vocês estão produzindo, para poder impactar a comunidade de projetos. Vamos começar, então, com o Fernando. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Um pouco baixo hoje, parece, Fernando. Eu que tenho costume de falar contigo direto, parece que seu áudio está um pouco mais baixo. Não, eu sei o que foi. Falta de habilidade. Viu? Olha os caras entregando a idade. E Marcão. Vitor, começa com outra pessoa, eu vou ter que sair e voltar. O meu áudio não reconheceu o fone de ouvido, eu já volto. Tá bom, combinado. Ayala, você se importa de assumir? De forma alguma, me ouvem bem?
Boa. Podemos seguir? Pode assumir a tela. Ótimo, ótimo. Deixa eu só, primeiro aqui, eu não preparei a apresentação pesada, eu queria bater um papo importante com vocês, pessoal, contando um pouco do que está acontecendo, não só na tribo, mas também no meu dia a dia de trabalho aqui no Brasil. Estou voltando agora, como o Vitor comentou, de um período de pesquisas sobre IA aplicada à gestão de projetos, especificamente para a gestão de escopo e requisitos. Fiquei um tempo fora, voltando agora no meu braço, digamos assim, pesquisa para tentar entender como lidar com as mudanças que vêm acontecendo nessa área, e especificamente para desenvolvimento de software, tá, gente? Então, integridade, né, o BIOS, como o Vitor comentou aqui, mas eu me formei em 99 em ciência da computação, mestrado, doutorado agora na área, só que eu tenho uma paixão muito grande por gestão de projetos, tá? Então, atualmente como professor aqui na PUC Minas também. Tenho um contato agora bom, que eu já citei com o Vitor, com a turma de ciência de dados. Acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana com essa turma que está entrando no mercado agora. Mas eu gosto muito de informática, gosto muito de programar, e queria contar um pouco para vocês como que tem sido agora o uso, né, de IA para desenvolvimento de software. Não tenho acesso ao número de pesquisadores que são de computação da área, Vitor. Seria interessante ter essa métrica, eu acho que confesso que eu não tive acesso ainda. Mas Tela separada, viu? Tem, né, eu que não acessei. Às vezes, de forma mais fácil, quem está aqui dentro dessa dinâmica de hoje, erguer a mão. Temos 32. Erguer a mão assim na reunião, que aí todo mundo fica sabendo quantos que tem da área. Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente, excelente, pessoal. Então, impacto em todas as áreas, mas para a computação, especificamente para a programação de sistemas, eu queria comentar com vocês. Primeiro, dessa minha vertente de trabalho, tanto com computação quanto com projetos, sou filiado ao PMI desde 2003. Então, meu PMI ID tem 6 dígitos, aquela brincadeira antiga, né, do ICQ. Meu PMI ID tem 6 dígitos. Eu lembro aqui das primeiras reuniões do capítulo mineiro. Coincidentemente, eu estou agora, olha só, na rua em que era a sede do PMI Minas há 23 anos atrás, tempo voa. Bacana, verdade. Mas, assim, gosto muito de computação e gosto muito de projetos, pessoal. Então, acabei fazendo esse pêndulo nas duas áreas. E, para quem não conhece como que eu tenho trabalhado desde então, estou desde 2008 buscando, então está aqui, né, meu trabalho na PUC, como professor, está aqui meu dashboard com PMI de 6 dígitos, tá? ICQ, integridade também, Paulo. Eu tinha um ICQ de 6 também, 6 dígitos. ICQ era um recurso de comunicação antigo, viu, pessoal? Bem antigo. Mas desde 2008, pessoal, eu estou à frente tentando, né, desenvolver software PPM. Então, meu ganha-pão, digamos assim, além das aulas, né, meu dia a dia de professor, é vender software PPM. Então, eu estou à frente da Net Project desde então, desenvolvendo soluções para apoiar o dia a dia de gestão de portfólio e projetos. O que aconteceu? O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui? De como nós saímos desse cenário de um software que tinha uma data de validade já expirada, de mais de 15 anos de mercado, e como que, com apoio de IA, nós conseguimos saltar para uma nova versão. Esse trabalho vem sendo feito, tá, pessoal, há 3 anos, mais ou menos, mas como que isso escalou de alguns meses para cá com o apoio de IA. Sei que muitos de vocês podem criar o próprio software PPM, então é isso que é o foco aqui na nossa conversa de hoje. Então, como é que você poderia criar a tua própria solução de gestão de portfólio e projetos? Mas tem alguns gargalos, algumas pegadinhas, algumas sugestões que eu vou passar aqui no dia de hoje, tá? Então, de como que a gente saiu desse produto para esse produto agora. Então, aqui nós temos a possibilidade de navegar por área de conhecimento, por acompanhar as entregas, né, e organizar meu dia a dia, não só de um projeto, mas do portfólio inteiro,
visualizando o que eu tenho outro dia, o que eu tenho para acompanhar de projetos na minha carteira, com os vários indicadores, imaginando aqui cada linha dessa aqui um projeto, tá? Mas principalmente seguindo uma metodologia, o que nós pensamos aqui, de como trazer IA para apoiar cada uma dessas etapas aqui, de iniciação, planejamento e execução. Cada bloco desse, nós chamamos de uma ferramenta dentro do software. Então, como que a IA hoje está apoiando? Não só eu construir a ferramenta, mas como também para trabalhar qualquer um desses blocos aqui de desenvolvimento, tá? Então, nossa proposta é essa de gerenciar múltiplos projetos em uma base única. O que aconteceu? Vou mostrar uma tela aqui para vocês, mas confesso que é bem arriscado, tá? Eu vou abrir um VS Code aqui, quem é de TI sabe a encrenca disso, mas está aqui um VS Code nosso, hoje, com os 3 repositórios de trabalho, um para o front-end, um para o back-end e um para o nosso motor de cálculo de cronogramas, tá? Em cima desses 3 repositórios, nós trabalhamos um outro repositório de arquitetura, e nesse repositório ele tem os agentes do cloud configurados, um agente para back-end, um agente para front-end, um agente para DevOps, para auditoria, e aqui eu tenho a descrição de cada um deles. Então, como que ele deve atuar, quais ações que ele deve fazer dentro da programação com apoio de IA. Então, eu defino os agentes, depois, quais comandos que esses agentes podem executar, como que ele pode fazer deploy em produção, como é que ele pode desenvolver aqui, atuar, né, como Product Owner, e executar um fluxo de ações com apoio de uma LLM, tá, pessoal? Aqui eu estou com um nome .cloud, mas o que eu queria deixar de dica para vocês? Explorar outras possibilidades, tá, de uso de LLMs. Confesso que gastei um pouco a mais do que eu esperava com o Cloud nos últimos meses, mas em 20 dias para cá, com alguns testes com o DeepSeek, o resultado foi bem bacana. Então, aqui dentro eu tenho as definições dos agentes, e esse comando, por exemplo, esse PO, é um comando que eu posso disparar na linha de comando, /PO, e me fala em que você quer atuar. Então, aqui eu vou atuar como Product Owner, ou vou atuar como especialista na programação. Então, já leio a descrição do agente, já leio os limites que esses agentes têm, as regras que ele tem que gerar. Essas regras são muito dentro da especificação do sistema que você está querendo desenvolver. No caso de PPM, eu posso colocar aqui todas as regras de gestão de projetos que eu desejar, de gestão de portfólios, né? E aí é o seguinte, especialista, eu posso rodar o PO. O que acontece? Eu uso como referência aqui dentro do PO alguma issue que esteja aberta no nosso sistema de chamadas. E aí, mais um risco aqui. Deixa eu abrir o sistema de chamadas e mostrar para vocês. Estou arriscando, hein, gente? Se der uma tela azul aqui, opa, não é culpa minha. Mas no sistema de chamadas eu tenho que uma issue que é, por exemplo, 151 abertas. Tem uma que é para coluna ordem visível no checklist, mesmo ocultando. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a descrição, uma imagem, e qualquer informação que seja necessária para apoiar o agente tem que estar aqui presente. O Cloud vai conseguir ler essa imagem, interpretar e entender o problema que tem que ser resolvido, de acordo com a descrição da issue que foi dada. Tá? O DeepSeek ainda não consegue ler imagem, tem que confirmar isso. Mas até vídeo, se eu colocar aqui, o Cloud consegue entender o vídeo e trazer uma possível resolução. Então, essa é a descrição. Quanto mais texto eu tiver na explicação do problema, melhor. E aqui no Visual Studio Code eu só referencio qual que é a issue que eu quero trabalhar. Nesse formato aqui, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Nenhum. Aqui, ó, PO. Então, atualiza a issue para mim. Lê a issue para montar aqui embaixo, ó, eu tenho a documentação. Nessa documentação, quais foram as regras de front-end, regras de back-end, mas principalmente, o que eu quero criar de entrega. A definição de flow, as melhorias que eu quero fazer no sistema, então o que eu tenho de mapeamento. Então, gera-se mais um ponto MD, mais um markdown, explicando o problema que tem que ser resolvido. Depois que o problema vai para a esteira de produção, entra numa fila de desenvolvimento, toda suportada por IA, para integrar as features. Então, o que teve de feature já desenvolvida? Então, aqui o painel inicial do usuário, depois o Explorer, né, a lista de projetos e seus indicadores,
Um fluxo de caixa, um acompanhamento de fluxo de caixa dos diversos projetos, não só de um projeto, ao longo do tempo. Tudo isso aqui, tela que foi mapeada a partir da versão anterior que nós tínhamos, esse ponto importante. Então, nós não começamos o desenvolvimento do zero. Já tinha um código existente, tá, que foi potencializado de alguns meses para cá, com apoio de LLM. Então, essa é uma da tela. Outra dica aqui, pessoal. Esse cronograma tem 1000 linhas. Quem tem interesse em desenvolver PPM do zero, cuidado com o volume de dados tratados no cronograma. Em computação, a gente fala que um cronograma é uma árvore, né, uma estrutura de dados, é uma árvore com várias listas, porque eu tenho a estrutura do projeto em árvore e tenho as precedências como listas. Tem algoritmos antigos de ordenação topológica que me ajudam a montar o cronograma, mas isso é muito limitado pela condição que eu tenho de código que eu utilizei e hardware que eu tenho. À medida que eu vou aumentando o meu volume de projetos, se eu não programar bem, tanto o meu cronograma quanto a minha lista de portfólio, eu posso pesar o ambiente. Então, cuidado com o tratamento desse recurso de programação. Outra dica importante, estou controlando o tempo aqui, tá, pessoal? Gantt. Eu tenho até vergonha de mostrar o Gantt da versão anterior do Antiplunge. Eu vou mostrar? Não vou, não. Vou. Ver se eu mostro, gente. Mostra ou não mostra? Deixa eu pensar. Vou mostrar, não. Fato é, tentei umas 3 vezes desenvolver internamente o Gantt. Tá? Dei o braço a torcer e falei, prefiro licenciar. Então, esse componente hoje aqui, ele é licenciado de uma empresa que vive disso. Então, vive de montar esse componente de Gantt, e um componente que eu gosto bastante, que é para tratar alocação de pessoas no projeto. Então, tem aqui um recurso bem bacana, que a gente chama de agendador, que ele vira o eixo. Eu não vou mostrar em linha tarefa, eu vou mostrar o recurso. E mostra a alocação desse recurso no projeto. Tá? Então, esse recurso aqui é bem bacana, eu gosto bastante dele. Eu dei um erro ali embaixo, falei que era normal acontecer, mas eu mostro aqui a alocação das pessoas ao longo do tempo. São 2 recursos que eu acabei licenciando dessa empresa. Então, fica a dica. A primeira, cuidado com o volume de dados, e outra, não tenta desenvolver um bendito Gantt, isso pode ser licenciado. Tá? Mas, bom, tudo isso suportado com IA. Então, a equipe que eu tinha no passado, pessoal, não é do mesmo tamanho que eu tenho hoje para desenvolver código, muito pelo apoio dessa programação, entre aspas, automática. Não tira o peso de ter o main in the loop, de validar código, de conferir o que foi desenvolvido, mas é um recurso bem interessante para avançar com programação. Isso que eu estou falando aqui para PPM, então, para software de gestão de portfólio e projetos, serve para qualquer tipo de software hoje em dia. Eu consigo ter o apoio de IA para programar. Deixa eu mostrar esse painel aqui. Nesse painel aqui eu falo qual que é o modelo que eu quero usar e qual versão. Aqui eu estou usando a seção de Cloud Code com o DeepSeek V4 mapeado para me ajudar a programar. Então, novamente, isso serve para PPM, isso serve para qualquer software que, porventura, vocês queiram desenvolver daqui para frente. Então, são recursos bem interessantes. E para falar um pouquinho de IA apoiando o PPM, duas features que eu vou comentar com vocês. A primeira delas é a possibilidade de, aqui no projeto, deixa eu mostrar uma opção aqui, que é a seguinte, eu vou pedir um preenchimento automático, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, integração no termo de abertura, e vou pedir, primeira ação que nós fizemos com IA, tá, pessoal? Solicitar o preenchimento de qualquer formulário do projeto com apoio de inteligência artificial. Vou conseguir nesse volume aqui, peraí, integração, termo de abertura. Então, um recurso para completar o preenchimento, o que eu faço? Deixa eu pegar um outro projeto aqui de exemplo, teste 1000, que eu tinha as 1000 tarefas, 1000 linhas. Aqui eu faço o seguinte, eu preencho para mim, com base em qualquer documento que porventura esteja disponível, que eu vou fazer RAG dele, preenche meu formulário. Então, varre para mim toda essa estrutura de campos, com base na documentação que já existe hoje, roda um robô que vai me ajudar a preencher as informações. Quanto mais valiosa for a informação, por exemplo, gravação aqui de ata de reunião, né, melhor eu consigo gerar a saída aqui
do preenchimento automático, usando aqui nesse caso GPT, né? Criatividade, então esse é o primeiro uso. E aí um segundo uso que eu achei bem interessante, que eu acho que vale a pena todos vocês investirem, é o que aconteceu com o núcleo, né? Então o que o Victor disponibilizou para a gente de fazer o MCP, eu posso inverter a jogada. No lugar de dentro da minha solução, eu tenho um recurso que usa LLM, eu envio para algum chat, via MCP, a possibilidade de inserção de dados na minha ferramenta. Novamente, isso vale para PPMs, vale para qualquer tipo de software. Plugar o MCP no LLM permite que eu faça algumas ações muito mais rápidas no meu software do que a pessoa digitando aqui na mão. Então, uma fronteira foi quebrada aqui. A fronteira de inserção de dados em ferramentas, ela foi facilitada muito com o uso do MCP. Acho que outra dica que eu deixo para vocês, sempre que possível, né? Seja para construir um PPM, seja para construir qualquer software, fazer o uso do MCP. Não vou conseguir mostrar para vocês aqui o MCP por causa do tempo, mas talvez eu possa montar uma outra sessão e trazer isso para vocês, de como que seria o uso dentro do NetProject ou qualquer outra ferramenta. Para caminhar para o encerramento aqui, o que está acontecendo? Mudanças drásticas na forma como se produz código nos últimos, vou falar aí, meses, tá? De um ano para cá, mudou bastante. E o impacto disso no dia a dia de quem faz computação, quem estuda computação, foi muito grande. Aí, como professor também, eu enxergo do lado das instituições que precisam fazer uma adaptação importante na forma como que as disciplinas de ciência da computação são ensinadas. Tem um desafio muito grande, mas a gente tem tentado trabalhar essa jornada também com nossos alunos lá na instituição que eu leciono. No geral, é isso, gente. Eu queria trazer para vocês só essa mudança que está acontecendo. Acho que 20 minutos passou rápido demais aqui, Vitor. Acho que vale uma nova sessão. Reforçando, estou com a tribo de radar tecnológico. Então, uma das possibilidades para quem faz software, quem trabalha com software, né, é usar esse recurso de programação apoiada por IA. O corte que eu fiz lá na Universidade de Pisa foi para gerar escopo para a gente. Escopo de projeto. Eu me monto uma lista de requisitos com base em todos os documentos de RAG que eu tenho, aí RAG, como eu disse, qualquer documento pronto, qualquer ata de reunião, e as LLMs me ajudarem a definir escopo. Uma próxima etapa, não terminei o doutorado ainda, mas um doutorado que a gente está pretendendo fazer é preparar a especificação para que ela possa ser utilizada tanto para a equipe de humanos, para a equipe composta por agentes de IA, ou para a equipe híbrida. Como que eu entrego uma definição melhor de especificação? E aí o SDD, a palavrinha que a gente acaba usando aqui de uma forma bem interessante, que é definir o problema antes de partir para a programação, ajuda muito. Então, essa é a ponte que eu quero fazer. Aí a parte de estudos aqui, né? Então, por isso, tá, Victor, eu estou perdendo peso de alguns meses para cá nessa correria, de voltar a colocar a empresa em ordem aqui para finalizar o produto. Pesquisa do doutorado encaminhando essa etapa do SDD, próxima para poder colar grau, defender a tese, né? E a aula voltou. Então, para mim, é bom demais poder conversar com vocês às 19 horas, gente. Não tem noção, tanto que ficava apertado meia-noite às 2 da manhã. Aí eu entendo quem está fora, mas é bom demais isso aqui. E ainda conversando com o Léo, né, Ayala? O Léo continuava comigo 2, 3 da manhã. Gente, bom demais, tá? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Vitor. De novo, eu sou fã de TI e de computação. Quando eu vejo essa possibilidade de TI e de projetos, quando eu vejo essa possibilidade de participar do núcleo, lembra que eu queria entrar como pesquisador, né? Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui e obrigado pela tribo e por todos vocês, né? Por possibilitar esse trabalho bacana que tem sido feito. E parabéns mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sensacional. Alguma pergunta para o Ayala? Ou a gente move para o próximo? Eu mandei aí, Ayala, como é que você leva esse código do VS Code lá para o servidor? Ô, Léo, coincidentemente, eu estou com uma equipe agora tentando resolver um problema de mudança de imagem. Então, todo o código empacotado segue um fluxo de deploy, né, entre ambiente de staging
ambiente de desenvolvimento para ir para a produção. Então, é tudo interligado hoje. Aliás, outro ponto importante, tem que tomar cuidado com isso, mas a própria IA pode ajudar a fazer deploy. E outra, gente, esqueci de falar isso. Toda especificação, depois que a IA desenvolve, a IA testa também. Então, SDD feito, IA codifica, ela mesma roda os testes no Playwright e fala o que está certo e o que está errado. Se deu red no teste, opa, volta e não publica. Então, tem esse controle, Léo, entre o que eu desenvolvo localmente aqui, e a equipe desenvolve, e o que vai para SDD, obrigado, Jefferson, e o que vai para o ambiente de homologação, o que vai para o cliente, tá? Então, tem uma esteira que precisa funcionar bem, ela também pode ser apoiada por IA, Léo. O DevOps, então, está quase automatizado, então. Praticamente. E, assim, eu falei, coincidentemente, eu acabei de sair de uma reunião com um probleminha no DevOps que me deu dor de cabeça, tá dando. Então, teve uma regressão em um cliente específico que a gente está avaliando agora. Mas o DevOps pode ser apoiado por IA também. Legal. Bom, Messias. Boa noite, Ayala. boa noite, Messias. Parabéns pela apresentação. Eu, conterrâneo mineiro. Ayala, eu vou perguntar em nome da Tribo 6. Nós estamos fazendo um trabalho sobre priorização de portfólio, ROI. Já tem alguma coisa pensada para esse sentido dentro da plataforma? Messias, lá atrás, tá, vou começar a entregar, não vou entregar nome não, mas nós trabalhamos para uma grande rede de farmácias aqui de Minas, que brincaram que daqui a pouco abre loja até em Marte, mas nela nós fizemos um embrião de priorização lá em 2012. Regras definidas, tá? Eu posso usar priorização em formatos tradicionais, usando regras de peso ponderado, critérios. Imagino que vocês já estejam ampliando essa visão para trabalhar, talvez, o uso de outros recursos de IA para priorização, tá? Ainda não é um recurso pensado para o NetProject, esse novo apoio de IA para priorização. Mas as tradicionais, regras definidas, eu acho que o jogo muda aqui, Messias. Definindo as regras, nós que somos de gestão de projetos, desenhando bem como tem que ser feita a priorização, isso eu arrisco falar que o desenvolvimento é muito mais rápido mais rápido do que ano passado. Mas, assim, é uma possibilidade que a gente tem no radar, pelo menos a ampliação, né, da priorização com o uso de recursos de IA também. Está no radar. Obrigadão. Seria bom batermos um papo com vocês, pode ter certeza. Fernando? Ela, de repente, não deu em outro momento, mas você falou que você gastou mais do que você gostaria, o que imaginava com o Cloud, né? Mas nesse período que você está fazendo essa transição, né, já deu para medir a ROI, já deu para ter uma percepção de ganho, de eficiência, de custo, ou é algo ainda que você está avaliando? O que nós usamos para começar a medir isso, Fernando? Qual que foi a vazão de chamadas de erro e de melhoria? Tá? Para erro é mais complicado, porque alguns são realmente mais complicados do que outros. Então, a varredura que o Claudio fez entre os repositórios para identificar problemas, isso para mim, um humano levaria muito tempo para diagnosticar. Então, esse ponto é imprescindível. Então, as inferências que foram feitas, as constatações, os testes que foram feitos com IA, para mim, já valeu o investimento. Tá, para bug. Agora, para melhoria, não tem palavras. Assim, igual no caso, desculpa, tá, gente, priorização é um pouco mais complicado. Mas se eu quiser montar uma tela daquela de acompanhamento de custos entre múltiplos projetos, com filtro por projeto, por portfólio, por gerente, especificando a tela, a melhoria sai muito rápido. Então, essa é outra vantagem. Então, eu aumento a capacidade de detectar bugs, tendo essa visão completa do código, e eu entrego numa vazão melhor melhorias. Tá? Então, para mim, isso já vale o investimento que foi feito. E quando eu falo que foi um valor a mais, o que realmente eu falei, pessoal, torneira aberta. E aí eu acho que a turma abusou um pouco, mas precisava eu poder dar um sprint que eu deveria ter dado no momento. Tá? Mas, assim, nada que... Como é que eu explico para vocês?
perigoso que eu vou falar. Nada que fosse maior do que o custo mensal de 2 desenvolvedores para mim. Esse é um ponto que dói falar, gente, mas assim, estou sendo sincero com vocês. Foi um investimento que foi feito, esperava ser menor, mas deu resultado, tanto para a banca quanto para a melhoria, Fernando. Legal, valeu. Boa. A gente tem que mover para a próxima. O Marcos já, infelizmente, acabou até perdendo 10 minutos. Ele já vai se preparando aí para comprimir os 30 dele para 20. Só uma curiosidade nessa parte de abrir issues, de abrir problemas para poder ser levado para a automação sua de processo. O Cloud, ele tem a habilidade não só de ver a foto que você está anexando no problema, ele tem também a capacidade de, durante o teste, ele abrir o browser, você consegue deixar configurado o browser, ele fazer a rota, toda a jornada de usuário, UX e CX, via front-end, não é via código. Então, validação de front-end, e ajuda muito, muito. Fantástico, fantástico. Fernando, o microfone está... Eu acho que agora voltamos ao normal, né? Tá me ouvindo? Estamos. Sim. Beleza. Pessoal, eu vou fazer um link com essa tua última fala, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou fazer um link com essa tua fala para começar a minha apresentação no seguinte sentido. Eu assisti uma palestra essa semana do pessoal do COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a professora Paula e o professor André. E aí esse gráfico me chamou muito a atenção, né? Então, coisa de engenheiro e administração, né? Aqui no eixo X, você tem a hibridização, que é esse nosso uso, né, da IA no dia a dia. Então, hibridização mínima, provavelmente alguém aqui conhece uma pessoa que fala assim, eu nunca vou usar IA na minha vida, né? Ou alguém que, né, não, isso aqui vai acabar com o emprego, vai acabar, não quero saber, tal. E você tem aquela pessoa que usa IA para tudo, 3, 4 modelos diferentes, para fazer tudo na vida, né? Se desse para usar para fazer café, eu usaria também. No eixo Y, a gente tem aqui a capacidade da pessoa de gerar distinção, de se diferenciar, né? Então, você tem ali uma pessoa que não consegue se diferenciar em absolutamente nada, e uma pessoa que tem uma distinção máxima. Aí, para dar 2 exemplos, né? Alguém que não está nem aí fazendo o básico, arroz com feijão, e alguém que está produzindo, né, propriedade intelectual, pesquisa, né? Então, digamos que todos nós aqui estamos nessa escala de distinção máxima, ou buscando essa escala de distinção máxima, tá? Aquele gerente de projetos, tá, que não quer saber de usar IA e está fazendo só o arroz com feijão, ele vai cair nesse quadrante de baixa performance, tá? Então, isso é muito importante para a nossa profissão, é muito importante para a gente, porque a gente tem que entender o seguinte, não é opção, né? Usar as ferramentas, os modelos, é commodity, né? É como usar o computador, né? Você não consegue imaginar a tua vida hoje sem usar um computador, sem usar um celular. Então, não faz muito sentido. E, ao mesmo tempo, né, se eu for para o lado da hibridização máxima e usar para tudo, mas usar para fazer o arroz com feijão, ou usar para funções ou para atividades que não agregam valor naquilo que a gente faz dentro das organizações, coloca a gente no quadrante da perda de relevância, tá? E é esse profissional, né, e aí eu vou generalizar, acho que vale para todas as profissões, tá? Que corre o maior risco, tá? Porque ele não se destaca em nada, ou ele não busca um conhecimento, uma diferenciação para se destacar, delega quase que 100% do seu cérebro, do seu pensamento crítico para a ferramenta, tá? E aí nada mais é do que isso, a ferramenta, e ele tem uma tendência a perder relevância, tá certo? Nas nossas organizações, a gente quer gente de alta performance. Então, se a pessoa também está no quadrante ali de baixa performance, ela também está em risco. Tá? Onde é que eu quero focar aqui, né? Eu acho que dentro da nossa visão
né, de profissão, e aí o núcleo tem um papel importante nisso, é a gente buscar o quadrante de alta performance, aonde a gente pode trazer distinção máxima, ou aproximar da distinção, tá, com o uso próximo, máximo das ferramentas, mas sem terceirizar o cérebro, sem terceirizar o pensamento crítico, sem terceirizar aquilo que, né, a gente acaba sendo clichê o que eu vou falar, né, mas assim, é o tempero humano dentro daquilo que a gente faz e não simplesmente ferramenta, tá? Então, essa é a primeira parte aqui. E aí, o segundo ponto, né, eu quero conectar isso com uma transformação que o PMI já vem fazendo, que já vem emitindo essa mensagem lá desde 2023, 2024, né, isso vem agora no ápice com o lançamento de PMBOK 8, né, o MOR aqui é muito forte. Então, o que o PMI está dizendo para a gente? Gente, aquele gerente de projetos que só se preocupa com as tarefas que estão mais próximas ali do triângulo de ferro, ele está perdendo espaço de extinção. Tá? Cuidar de prazo, cuidar de custo, cuidar de risco, né? Olhar para escopo de uma forma mais operacional, cara, isso a máquina vai fazer cada vez, já está fazendo muito bem e vai fazer cada vez melhor. Tá? E aí entra a importância do MOR aqui, tá? Porque a máquina fazendo isso, a gente consegue entender e aplicar isso que o PMI fala de uma maneira muito, muito intensa no nosso dia a dia. Tá? E aí eu não vou ler o slide, o que eu recomendo, eu coloquei aqui um link, depois eu mando ali no grupo, tá? Então o PMI tem um curso introdutório que fala sobre o MOR, tem vários materiais, e ele lançou agora, mais recentemente, um curso mais extenso, tá? E aí o que eu posso dizer é que hoje, né, no meu usando como exemplo no meu trabalho, esses 4 pilares, eles têm me ajudado demais, né? A ferramenta tem me ajudado muito, porque eu consigo hoje resolver 70%, 80% do meu trabalho operacional. Cadê o Paulo? Está aqui hoje? Paulo, finalmente, né? Copilot. Né? Fui obrigado a aderir. E estou usando e estou achando maravilhoso. Estou aprendendo a usar direitinho. Muito legal. Mas o que eu quero dizer é que a ferramenta, né, me ajuda muito a resolver 70%, 80% do meu trabalho operacional, e o tempo que sobra, ele é preenchido hoje, né, com foco intencional em aplicar esses 4 pilares do MOR. Eu posso falar isso num outro momento com mais tempo, e aqui está fazendo uma baita diferença na relação com o stakeholder, na relação de confiança, na geração de resultado, no entender o business, e o que o business espera em termos de valor gerado pelo gerenciamento de projetos. Beleza? Vitor, acho que eu matei os primeiros 10 minutos aqui, certo? Então, eu abro aqui para 1 ou 2 perguntas, e aí eu fecho no máximo mais 5 minutos com outro assunto. Pelo jeito, pode continuar, seguir direto. Então, beleza. Vou compartilhar aqui. Gente, o outro ponto é o seguinte, a nossa tribo, a tribo 4, ela estuda a questão de gestão de mudança e cultura organizacional. Tá? Então, esse é o nosso objeto e como que isso está relacionado com o gerenciamento de projetos IA, transformação das organizações, AI First, tudo isso. Tá? A tribo é uma organização. Então, a gente entendeu na nossa conversa de ontem que é uma oportunidade de gerar valor para todos nós se a gente conhecer melhor e se a gente entender, né, o que cada tribo faz, o que cada pessoa faz, o que cada líder, as motivações. Então, a gente vai começar a semana que vem, tá saindo do forno, duas ações. Tá? Uma vai ser uma ação de entrevista com os líderes do capítulo, Fabrício e Vitor, tá? A gente vai entrevistar, a gente vai pedir para entrevistar todos os líderes de tribo. Eu vou fazer um contato com vocês nos próximos dias para a gente agendar isso, tá? E a gente vai soltar também uma pesquisa, esse vai ser formulário num primeiro momento, e a gente vai pedir que todos os pesquisadores respondam esse formulário, tá? Então, conto com a colaboração, com a ajuda de vocês,
E o resultado desse trabalho de coleta de dados que vai ser realizado ao longo do mês de setembro, a gente vai apresentar isso no início de outubro, e isso vai ser base, tá, para a gente expandir isso, né, para fazer esse mesmo tipo de pesquisa nos capítulos, no Brasil. Se algum de vocês tiver disposição, a gente pode levar isso para as empresas de vocês, né, para vocês conhecerem também o perfil, e o sonho grande é a gente levar isso para o PMI Global em algum momento, tá bom? Então, eu fico aqui, o sinal, a bandeirinha verde balançando e o pedido de ajuda. Vocês vão receber contatos do time da tribo, o meu contato, nos próximos dias, para a gente agendar aí os papos. Beleza? É isso. Valeu, gente. Show de bola, e é isso mesmo, esse sonho grande. O sonho vai mais longe quando ele é compartilhado, né, Fernando? E o Lean trouxe muita gente querendo sonhar com a gente. O congresso lá do PMI Latam, que teve a parte com a diretoria dos 45 capítulos da Latinoamérica, tá rendendo excelentes reuniões de muita gente interessada e querendo somar a esse grupo, que vai potencializar e também dar mais capacidade de vocês de plataforma de comunicação de vocês, né? Então, vocês vão ter outras fronteiras para poder levar o conteúdo de vocês. Legal. Victor, rapidinho, eu vi uma provocação que você fez no grupo ontem. Pode fazer. Eu acho assim, né? A gente tem uma oportunidade de conectar. Não está hoje. Cadê ele? Depois eu falo com ele. O Jefferson está aqui, Jefferson. Tudo bem? Então, eu gostei da provocação, Vitor, e fico à disposição. Aqui sim, senhor. Fico à disposição, tá? Se alguém quiser formar um grupo paralelo aqui de trabalho, a gente começar a abordar esses casos fora do Brasil e ver se a gente consegue conectar essa galera com a gente aqui. Acho que o não a gente já tem, né? Eu sou daquela filosofia, né? A gente pede desculpa, mas a gente não tem licença. Vamos tocando em frente. Então, se alguém quiser tocar essa frente, tô top. A provocação, ela estava no outro grupo, então a grande maioria nem deve estar sabendo do que a gente está falando, né? A provocação é: quantos capítulos do PMI Global, dos 200 e poucos capítulos pelo globo, falam português? Temos 15 aqui, mas quanto mais existem? Não seria uma oportunidade? Né? Aí tem, por exemplo, o Jefferson no PMI Portugal, tem PMI Angola, tem PMI Moçambique, e aí vai, se tem algum outro que a gente às vezes não está mapeando. É uma provocação interessante do ponto de vista de trazer diferentes culturas, que é o que promove esse ambiente de inovação de pesquisa. Marcos. Vamos lá. Deixa eu pegar. Tarará. Vou tentar ser breve, tá? Juro. Juro que vou tentar ser breve. Todo mundo vendo minha tela aí, né? Então, eu estou trazendo aqui um dos resultados que a gente, do nosso trabalho da tribo, né? E para a gente entender um pouco, né, o caminho a gente foi construindo revisões bibliográficas, entendendo o que outras áreas, além do PMI, trazem sobre a área de Trust AI, e a gente começou a construir um fluxo, né? E a ideia é que esse fluxo aqui que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o que a gente vai colocar no artigo científico do PMI Minas, né? É o que a gente vai apresentar, provavelmente com um pouco mais de ferramentas, no workshop que vai ser em novembro. Então, é um primeiro passo, né? Compartilhar com todos aí do que a gente está pensando, né? E um ponto que a gente conversa muito, né? Existe muito material para projetos de IA. Mas, quando a gente fala projetos com IA, parece que ninguém está muito interessado em ter
o controle, de ter um certo cuidado, né? Então, a gente se preocupou de forma muito contida para que conseguisse abraçar os dois mundos, né? Um bom exemplo, a gente tem o pessoal aí da engenharia civil no nosso grupo, que eu acho que, tirando a tecnologia, é a maior parte aqui, né? Provavelmente, todos os engenheiros da obra usam IA, né? E como é que a gente controla isso? Como o gerente de projeto ele tem um cuidado em relação ao dado compartilhado e etc., né? E os resultados que são compartilhados, né? Então, foi tentar trazer um framework que ele traria esses dois mundos, né? Traria essas duas conexões. Bom, a gente separou em 4 blocos, primeiramente, né? O primeiro bloco é contexto. Então, qual que é o conjunto, né? Ele avaliar qualquer ferramenta, né? Precisa entender a organização, projeto, o partes interessados, ambiente regulatório daquilo que a gente vai colocar. O desempenho, então, precisa ser avaliado o uso para dentro do projeto. O que pode ser usado para dentro do projeto, a IA, né? O que é autorizado, o que não é autorizado, né? Terceiro, a governança. Então, entra as responsabilidades, auditorias, gestão de mudança, segurança, privacidade, critério de decisão. Então, toda a parte mais estrutural da governança. E no 4º bloco é o fluxo de projeto em si, e com esses controles, etapas, que o gerente de projeto ele vai administrar. Elas não são etapas isoladas, mas elas estão cruzadas dentro do fluxo normal de projeto. Então, essas etapas a gente aumentou um item aqui, que é um item de homologação. Esse, além das nossos padrões, né, do PMBOK, e isso é a ideia de aprovação durante a execução e também homologação, mais considerando a auditoria. Bom, lá na iniciação, né? Então, primeiro, a linha de base, eu vou criar a linha de base para o IA, né? Então, o projeto ele precisa ser classificado. Ele é projeto de IA, ele é projeto com IA, ele é ambos, o que ele vai ser, né? Segundo, eu tenho que definir esse registro, né, com essas necessidades, a finalidade que vai ser pretendida, né? E identificar os dados envolvidos, quais tipos de usuários, se vai ter usuário, parte interessada, o que eu tenho regra corporativa em relação a dados e as restrições que eu tenho na aplicação. E ela deve apontar, pelo negócio da tecnologia dos dados, os riscos, né? Então, embasar toda essa estrutura junto com o risco. E nessa visão inicial, olhando esse todo, né, tem que entender o que vai ser feito, né? Por que você vai feito e qual que são os limites. Nada demais do que já o gerenciamento de projeto faz, mas a gente tem um sazon ali no meio que é o cuidado com a IA. Então, no primeiro gate ali, né? Então, a IA vai ser usada para ajudar o projeto, não é o suficiente. Né? Não é isso que eu preciso mapear, né? Tem que colocar a parte informal da atividade, o que ela vai apoiar, qual que vai ser o trabalho, o que o profissional ele vai ser apto a usar a ferramenta dentro do gerenciamento desse projeto, né? E definir aquilo que também não pode, né? Por exemplo, como o próprio Fernando comentou, que ele começou a usar Copilot, provavelmente por uma questão corporativa, né? Vai ter que usar Copilot, não pode, mas eu gosto do Cloud. Infelizmente, para esse projeto específico, está proibido, né? Se vocês vai fazer, pode ser que você entre em auditoria ou alguma coisa do tipo. Então, usar uma ferramenta para apoiar e elaborar análise de risco, que ela não pode ser aprovada sozinha, com uma mudança de orçamento, resumir documentos, né? Então, ela não pode receber dados pessoais, informações de contrato nessa história, né? Como que eu protejo esse dado, né?
Então, esse é o primeiro ponto que eu já defino o que eu vou colocar lá, né, para utilizar a IA no meu projeto. Então, primeiro ponto, né? É até engraçado falar em inventário, né? Mas é falar o que eu vou usar, né? Então, API, documentação, MCP, tudo que eu vou utilizar nesse embrolho que eu vou utilizar mais uma ferramenta dentro da gestão de projeto. Então, às vezes a própria organização já faz esse controle, arquitetura, dados, etc., né? Mas tem outras que não, tem outras que precisa, talvez, lá no início do projeto, tomar esse cuidado. Então, por exemplo, quando contrata um serviço, boa parte dessa informação vem do fornecedor, né? E como é que essa informação nos dados, esse compartilhamento, como que ele circula dentro da IA do teu fornecedor, né? Por onde que ela vai, né? Como que ela é avaliada? Né? Então, pegando essas ferramentas, essas automações, a gente faz um mapeamento para permitir enxergar essa cadeia geral de fornecimento de IA e identificar onde ela vai ser usada. Direitos de decisão sobre a IA. Então, o risco é recorrente. A gente vê, eu não preciso ficar falando situações que a gente vê aí no mercado de vazamento de dados, né? Então, essa área, ela precisa, segurança tem que ser parte do negócio. A segurança precisa fazer parte da estrutura do negócio. E o gerente de projeto, ele tem a capacidade de aprovação e também responsabilidade por isso. Então, ele define alguns direitos de decisões. Então, quem pode responder com aquilo, né? Se outra pessoa responde pelos dados, quem que é responsável pelo acesso à segurança, quem que é responsável pelo risco residual disso, né? Então, integrar essas decisões do projeto com aquilo que vão ser registrados, né? E a responsabilidade compartilhada com esses novos atores aí na execução. Na governança do dado, ela precisa ser de uma forma, uma base para o registro operacional. Né? Então, cada conjunto de dados ele precisa ter um registro de origem, certo? Finalidade responsável, data de coleta, período de retenção, dado previsto para descartar o dado ou para etc. Né? O fluxo de vida do dado, né? E também acompanhar a limpeza, transformação, né? Restrição de acesso, né? Marcos, mas eu trabalho com projeto de logística, eu não preciso disso. Bom, talvez você hoje faz essa gestão de dados sem controle, né? Talvez seja agora um ponto que você está compartilhando esse dado com um outro terceiro. Você precisa estruturar isso, né? Eu trabalho na área industrial e pego apontamentos de produção, a mesma coisa. Mas ninguém vai precisar saber. Não sei para onde que vai esse dado, né? Um dado vazado pode ter um problema bem grave dentro do marketing, do marketing que a tua empresa participa, né? Então, todos os documentos, datasheets, model card, registro de treinamento, etc., tudo entram nessa jogada aqui. O desempenho, ele não significa somente acurácia, né? Essa avaliação, ela depende daquilo que tu vai pretender fazer. Então, ela precisa ser usada pela organização, todos esses documentos, para determinar o nível de erro, o que eu estou apto para aceitar, né? O que vai influenciar em prazo, o que vai influenciar em orçamento, né? O que vai influenciar na segurança, né, para esses critérios, né? Então, observar essas qualidades de resposta, estabilidade, a frequência de falha, alucinação, vieses, proteção de dados, cara, um monte de coisa que aqui seria um ponto de olhar para ver se a ferramenta traz mesmo benefício para o projeto, né? Mas traz produtividade, mas será que o risco equivale àquilo que a gente vai entregar?
Continuando no planejamento, esses controles eles têm que ser estruturados. Então, essa governança que ela entra entre a EAP, cronograma, no orçamento, né? Eu preciso gerar testes, evidências, né, para ver se aquilo que eu estou gerando é plausível e ele é estruturado e aceitado para uma aprovação, né? Então, eu preciso criar uma matriz de risco, não somente para os dados também, em relação à parte ética, viés, criar esse plano de auditoria, critérios de contratação, né? Para isso entrar como um gate 2 de aceitação do projeto. Eu estou correndo, tá, Vitor? Eu sei que estou falando demais, mas eu estou tentando correr para bater os 20. Eu pedi 30, me deram só 20, eu vou correr. Então, chegamos na execução, né? Pô, que legal. Chegamos na execução, vamos codar, definimos, etc, né? Então, eu preciso, de alguma maneira, ter uma trilha de transparência, né? Ou seja, se o meu colega está utilizando a IA para fazer os contratos, provavelmente essa IA ela precisa, esse conjunto de conversas precisa ser auditado, né? De alguma forma, para saber se esse dado ele está saindo da onde ele deveria sair, né? De forma sem mostrar dados sensíveis do projeto. Então, aqui é onde eu registro o dado que foi usado, versão do modelo, processo do dado, essas configurações ativas, e o resultado é produzir essa validação humana, de alguém pegar e falar, não, check, tá? Pode ir, tá legal, a IA mandou bem. Ou, cara, isso aqui não tem nada a ver, né? Então, essa relação do human in the loop, né, que a gente tanto fala aqui. E essa trilha, ela tem como objetivo de tentar conservar as informações necessárias para tentar revisar a decisão e trazer isso para impacto de projeto. Bom, vamos lá. A aprovação ela tem que ter uma certa configuração, né? Então, se o modelo muda, a fonte de dados muda, é uma nova API que está sendo conectada, eu tenho que seguir os caminhos, os ritos de mudança de projeto, certo? Porque eles vão precisar estar registrados lá em cima. E também a questão organizacional. Se os grupos de aprovação mudarem, os grupos de avaliadores de risco mudarem, né? Então, ou a própria ferramenta, né? Igual o Humanos foi descontinuado, mandou todo mundo repassar o dado, fazer a download do dado e agora voltar o dado de novo. Você viu um e-mail do Humanos agora sobre isso, porque estavam saindo de um servidor e entrando em outro. Então, esse tipo de itens, ele entra dentro da gestão do projeto. E daí é onde vem o papo da homologação, que é o diferentão, né? Então, que é onde eu vou testar essas situações do projeto. É ali que eu vou ver, por exemplo, se aquilo que eu criei com IA tem alucinação, tem viés, né? Tem comportamento de agente, né? Então, às vezes, o agente ele é feito por humanos, e humanos têm manias, né? Então, você vai saber, você consegue, de alguma certa forma, com prompt injection, conseguir entender se isso se tem essa linha de trabalho ou uma linha tendenciosa de um agente, né? Então, para tentar acertar entrar nessas informações, né? Então, imagina uma ferramenta sobre salários, contratos, estratégia, problemas internos do projeto. E isso ficar aberto em todas as inteligências
que tem acesso a esse projeto, né? Será que todas as partes interessadas elas podem ter acesso a isso? Eu preciso testar no meio do projeto, né? Se a camada de usuário que cada um tem, se ele tem acesso a isso, né? E no final conhecer os resultados e calcular esses riscos do que eu tenho para o projeto. Bom, como que eu classifico isso, né? A literatura ela já é bem forte nessa parte, então nada muito de suspender, corrigir, repetir a auditoria no go, entendeu? Então isso é um ponto que a gente já faz um pouco isso no projeto, né? Mas a ideia é que a gente tente, de alguma forma, ter uma certa validação, né? Nada muito diferente do que hoje a gente tem na gestão de projeto usual. E pensando assim, né, num ciclo de auditoria no monitoramento. Então, eu faço... um ponto que a gente fala na tribo, né, é ter, por exemplo, registros de falha, registros, qualquer tipo de registro, para que, se alguém, por exemplo, do projeto, de alguma forma está lendo o documento e viu que foi feito com uma IA alucinada, ele levantar a mão e falar, eu acho que aqui tem um rapaz que tomou um gorozinho, tomou uma gelada antes de começar a mexer nisso aqui, né? Alguma IA chinesa, alguma IA americana mexeu aqui e alucinou. Então, ter essa abertura de registro por qualquer membro que seja aberto para essas partes interessadas é importante. E a partir disso, os caminhos de auditoria, que é triar, conter, investigar, corrigir, né, retestar se isso foi contido e fazer o encerramento. Bom, falando dessa cadência e esse conjunto de aprovação, né? Ele caminha muito com o gerenciamento de riscos. Então, cada item, cada troca de modelo, cada mudança no dado, cada mudança de fornecedor, isso vai gerando certas avaliações, certo? E avaliando se isso vai influenciar não somente na base geral, na linha de escopo do projeto, mas também na segurança e na linha do uso do projeto. E chegamos no encerramento, né? Eu vou vencer... Não, eu vou passar uns minutinhos, Vitor. Então, eu tenho que registrar isso, eu tenho que falar as lições aprendidas, né? Pode ser usado IA também, mas daí tu volta lá e registra lá, que pode ser também no encerramento. Eu registrei certinho. Mas comparar esses benefícios, né? Poxa, eu usei IA para melhorar o meu cronograma, né? E, putz, quando ele pegou e ele não viu a corrente crítica, e a linha crítica do projeto e simplesmente fez caca. Putz, eu tenho que registrar isso em algum lugar, para no próximo projeto eu conseguir ter isso como lição aprendida para que esse novo projeto consiga ter esse retrofluxo, certo? E, bom, por último, pessoal, a ideia principal, por mais que seja repetitiva sobre a gestão de projeto, é eu ter um framework qualitativo, né? Ou seja, validação, orientação e avaliação quantitativa, né? No final do dia, para ver se a IA ela faz sentido, aquilo que eu estou gastando em token faz sentido, não só pelo hype ou pelo ROI. Né? Então, ufa, passei 1 minuto, viu? Dúvidas? Muito bom você ter respeitado o tempo. Obrigadão, Marcos, por ter comprimido. Perguntas, gente? Eu acho que é muito importante a interação. Oi, Ana. Marcos, assim, parabéns aí pela sua apresentação, né? É muito relevante realmente o que você colocou.
eu vejo hoje, né, principalmente quando a gente vê nas organizações e principalmente nas pequenas e médias empresas, né, que começam a utilizar a inteligência artificial, a preocupação inicial é no uso, mas existe um grande vale aí que é na observabilidade desse uso, né? E essa observabilidade vai tanto na questão de segurança, como você citou aí, quanto até no susto do final do mês, né? Na questão da conta, né? Que chega. No token. Né? Então, assim, eu acho que falta muito hoje, né? Acho que as grandes corporações já estão nesse nível de métricas de usabilidade, né? Hoje mesmo eu recebi uma notificação que meu token acabou. Mas, Tinha comentado ali. Queria escambo de token com o Paulo ali. mas assim, mas eu acho que falta essa maturidade, sabe? Porque assim, a gente trabalha com bibliotecas, né, de Python, em sua grande maioria, né? Então, vários FIIs são lançados, são necessários aplicar. Quem é que está nos alertando disso? Né? A gente está usando ali. A gente usa várias ferramentas, né? Ali dentro. Quem é que está olhando ali para o que a gente está deixando público? Então, tudo isso aí está colocando em risco o nosso negócio e a gente não está se preocupando com isso, como a gente coloca IA dentro das organizações, e é um ponto muito relevante, né? E tem que ser colocado no radar de todas as organizações. Parabéns aí, mais uma vez. Ana, e adicionando o que tu comentou, eu imagino um escritório de advocacia, né? Cada vez mais está ficando comum os fóruns pegar prompt injection nos documentos que enviam nos processos, né? Como pode ser danoso para o cliente do advogado, mas também um parceiro um parceiro não, um concorrente ter dados sensíveis, entendeu? De uma certa forma, né? Então, tem muita coisa, não é muito mais fácil esse grupo aqui, ele é muito mais aberto para a área de programação, né? Então, quem está na área de programação, isso aqui é muito lindo e fácil, porque a vida do dado é muito clara, né? Mas quando eu pego empresas que não são da área, não estão acostumadas com esse mundo e começam a entrar de cabeça em gerenciamento de projeto e utilizar IA nela, vão começar a ter algumas dificuldades, né? E como que e a provocação do fluxo é essa, né? Tentar dar um certo apoio. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, passando para o próximo. Obrigadão, Marcos, primeiramente. Adailson. Só comentando, até dia 4, a gente vai encher o saco do pessoal da curadoria com o artigo científico que vai ser lançado com esse conteúdo aqui. Já pinga eles, porque Já por estou coincidência, pingando eles. hoje os três não estão aqui nessa reunião, né? O Fabrício está em 2 semanas aí de viajando para as operações da AWS, cada dia numa cidade, está uma loucura. A Sara está com uma história também do PhD, e o Roberto, ontem foi o aniversário dele, eu acho que ele está comemorando hoje. Então, por coincidência, não tem nenhum dos três aqui. Comunica lá no grupo, pingando eles já, só, olha, reserva a agenda e tal, porque dia 4 eu estou vendo que está muito próximo para uma demanda para a curadoria. Então, já faz essa lembrança. Perfeito. Oi, Adail. boa noite, meu cara, tudo bem? Quem vai apresentar é o Eduardo. Eu vou fazer uma breve apresentação do que é a nossa tribo. Combinei com ele que vai ser
No máximo 5. Então, se eu passar disso, alguém me avisa, tá? Deixa eu fechar aqui. Bom, aqui. Então, gente, a nossa tribo, ela está nesse princípio aqui, 2.8, qualidade de dados. Tá ok? Então, direto ao ponto. Deixa eu correr aqui. O que Adailson, acontece? Oi. peço desculpa. É interessante você voltar naquele slide, porque, por exemplo, você já me apresentou essa parte, mas quando você fala assim, princípio 8, eu acho que é legal o que é, né, para o pessoal. Então, aqui eu vou fazer um resuminho Facilita. nele, pode ser? Tá Pode. aparecendo? Apareceu para vocês? Sim. Então tá. O princípio 2.8 da qualidade de dados, ele se ancora aqui no movimento de data-centric, que é o dado no centro. Inclusive, foi proposto também pela NVIDIA, né? E pelo pessoal que tem aquela escola de foco em Deep Learning. Então, a virada do foco antes era muito no modelo, a acurácia do modelo. Só que eles chegaram à conclusão que a IA te dá um código do melhor modelo. O que precisa é trazer dados valiosos. Inclusive, a NVIDIA e o pessoal nos Estados Unidos fez o seguinte, olha, nós não vamos poder mexer no modelo. Eu quero ver quem entrega a melhor IA, a melhor acurácia e tudo, trabalhando somente com qualidade de dados. Então, o bootcamp lá está sendo nesse nível. Então, assim, a virada aqui do foco foi realmente para o modelo, e o que a gente viu é que o PMI colocou isso como um princípio. A maioria dos projetos de IA não fracassam por algoritmo ruim, mas por dado de baixa qualidade, mal governado ou mal compreendido. Então, o padrão do PMI exige que o profissional de PPM supervisione seus ativos de dados, e o gerente de projeto é o accountable. Tá? Ele, desse processo aqui, ele deixa bem claro que ele é o accountable. Eu preenchi errado, então na próxima eu vou trazer um case que eu fiz com a Petrobras e que eu sofri isso na pele, com problema de dados. O projeto praticamente teve que ser refeito e aprimorado nesse sentido. Bom, o propósito da tribo aqui, então, é trabalhar o como. Inclusive, nas nossas primeiras reuniões, ao ler o padrão, ele diz o que fazer, por que fazer, mas ele não diz como fazer. É o normal, né? Então, o propósito aqui é criar um toolkit. Na entrevista quando eu fiz com o Vitor e com o Fabrício, algumas dores são, alguns colegas falam, Daílson, eu sou PMP, ok, estou acostumado aqui com mobile, web, me colocaram um projeto de dados. Aí vi aqui o cronograma, falei, não, cara, não uso esse cronograma não, você não pode usar o waterfall. Ah, não, então eu vou usar aqui o Scrum. Cara, não, também não uso. O que eu vou usar? E aí, eu vi que é uma dor, né? O que as pessoas, quando caem no mundo de dados, como que eles fazem. E essa foi a proposta, a gente trabalhar no Toolkit. A tese de trabalho da nossa tribo aqui é que a qualidade de dados é um KPI de saúde do projeto com o mesmo status de custo, prazo e escopo. E o gerente de projeto é accountable por isso, assim como é pelo cronograma, guardião do escopo, qualidade, risco e tudo mais. Esse é o peso, né, de você estar num projeto de IA. Tem o mesmo peso das demais áreas do PMBOK. Aqui é só um posicionamento, ele é complementar e não concorre com a tribo 13 na questão de ética, governança. Utiliza os mecanismos de ética e governança instalados na empresa. E o gerente de projeto, então, ele garante a qualidade do dado. Eu estou correndo porque o Eduardo ainda tem que fazer uma apresentação. E as normas que nós estamos seguindo, mas tem uns asteriscos, porque tem mais normas chegando, mas é o padrão do PMI, o CPMI, o CRISP, Data Mesh, o DCS, Data DMBOK, ISO e a ECNIST. Só que o NIST a gente vai usar mais quando chegar na parte de risco. Um guia de estudo, não vou passar por ele, mas é o que nos norteia. Nós, uma das visões é o dado, o problema não pode persistir até a entrega. Por quê? Justamente porque se o dado persistir até a entrega, o erro, né? Um dado ruim persistir até a entrega, você vai ter que refazer o projeto do zero, não tem jeito.
e aí seu orçamento foi embora, uma série de problemas ali. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito gates de qualidade a cada interação. Foi uma experiência que eu tive, mas também pesquisando aqui alguns artigos científicos, essa turma passou pelo mesmo problema. Então, se eu tivesse lido antes, né, não teria cometido esse erro. Paciência. A ideia, então, é que a gente, pelo menos quando a gente fechou lá no início, com o Fabrício e o Vitor, era criar um conjunto de práticas que, assim como a gente tem risco, pensa no PMBOK tem escopo, né, tempo, custo, qualidade, comunicação, aí a gente criou esses aqui, que seriam um conjunto de práticas, que nós vamos apresentar hoje papéis e responsabilidades, daqui a 15 dias a gente mostra a raça, e por aí vai. No final, eu não vou passar aqui hoje, nós temos um toolkit. O toolkit aqui, ele é prático, é o gerente de projeto chegar, falar, cara, o que eu tenho que fazer? Entrada, atividade, técnica, saída. E aí, depois tem que validar os artefatos, por exemplo, registro de incidente. Aqui tem um registro de incidente, né? Como que eu abro a operação, como que é o template do incidente, etc, etc. Eu vou deixar aqui, Vitor, tá bom? Posso parar aqui para dar tempo para o Eduardo? Pode. Mas está claro ali o peso do princípio 2.8? Para mim tá. Eu acho que talvez uma interação do pessoal aí com levantando a mão ou joinha. Beleza. Beleza. Posso deixar o Eduardo apresentar primeiro, gente? O pessoal que está com a mão levantada? Não, a mão levantada era de que entendeu. Ok. Então vai lá, Eduardo. Perfeito. Obrigado, Adailson, pela introdução. Então, vou apresentar aqui o primeiro capítulo que a gente fez, pensando nessa organização da tribo, de papéis e responsabilidades sobre dados no projeto de IA. Então, como o Adailson já introduziu, a gente tem bastante foco em dados, né? E o que as normas dizem sobre essa gestão de dados ao longo de um projeto? Eduardo, dá um Ctrl L aí, o Vitor já me apresentou esse Ctrl L. Dá um Ctrl PDF, L? vai ficar no modo apresentação. Acho que é isso. O meu Command L aqui não está... Então, vai no 100% ali mesmo. Posso dar um zoom usa no aqui? Linux. Aí, obrigado. Assim fica melhor, né? Fica. Aí. Beleza. Então, primeiramente, a gente fez um estudo de diversas normas para a gente juntar, né, o que as diferentes normas dizem sobre os papéis e responsabilidades sobre dados nos projetos de IA. Muitas normas, como a Davidson falou, falam, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, mas não explicam como. Então, aqui a gente realmente está atacando nessa dor para tentar trazer um compilado e realmente sempre ancorar nessas normas, mas trazer uma contribuição de como que a gente aplica isso no projeto. Então, esse capítulo é para profissionais que gerenciam projetos, programas ou portfólios de IA e precisam definir quem responde pelos dados ao longo do ciclo de vida, né, da solução. Primeiramente, então, a gente traz aqui algumas citações da ISO IEC 5259, que é uma norma da ISO, né, de gestão de dados em IA. Então, uma norma que a gente achou que é bem importante e vale a pena ser estudada aí para todo mundo que participa de projetos de IA. E a gente trouxe quais são as perguntas que todo projeto de IA precisa responder em relação a dados. Alguns exemplos aqui, eu não vou ler eles pela questão do tempo, mas simplificando, a gente tem que responder as perguntas de quem estabelece as métricas, sistema de monitoramento, quem responde por identificar a origem e propriedade dos dados, quem responde pelos dados adquiridos de terceiros. Então, as normas realmente dizem que é um requisito, não é algo opcional. A gente tem que saber, a gente tem que poder responder essas perguntas para estar em conformidade. E, a partir daí, a gente traz a primeira decisão, que é qual configuração adotar. A gente entende que existe uma configuração completa que é trazida pelas normas, que existe muitos e muitos cargos relacionados a dados. E a gente sabe que no dia a dia nem todas as empresas conseguem se adequar a essa configuração completa, digamos assim. Mas o importante aqui, a gente auxiliou no critério de escolha, explicando, por exemplo, para configuração completa, provavelmente existe uma instância corporativa de governança de dados na tua empresa já, ou o projeto usa dados pessoais sensíveis,
em setor regulado, então é importante que nessa ocasião a gente busque o mais próximo dessa configuração completa. Mas se a gente está trabalhando com piloto, prova de conceito, ou a organização simplesmente não tem essa governança, a gente traz essa saída de qual que é o mínimo, né? O que realmente tu precisa ter. E, inclusive, no nosso capítulo de matriz RACI, que está sendo desenvolvido, a gente traz uma citação do PMI que diz que, realmente, se tu não consegue ter a configuração completa, tu pode adaptar a tua realidade. Então, trazendo aqui, na completa, por mais que a gente considere que diversas empresas vão ter suas governanças mais específicas, por exemplo, comitê de qualidade de dados, stewards corporativos, a gente traz que você, né, a pessoa que está lendo o gestor de projetos, tem que entender que ele não desenha essa estrutura. A responsabilidade é operar sobre ela. Então, vamos supor, numa Google da vida, tu já vai estar operando sobre uma governança que tem o seu comitê de qualidade de dados, a sua, enfim, os setores maiores, digamos assim. E tu vai responder sobre elas. Então, a gente traz essa ponte de, beleza, então no projeto, qual que é o objetivo? O que é o mais importante? Por mais que a gente não foque nessa configuração completa, a gente traz aqui um quadro consolidado de diversos papéis que são citados nela e qual a fonte deles. Então, a gente sempre tenta trazer as fontes para mostrar de onde a gente está tirando. A gente compilou diversas fontes interessantes em relação a dados. E, realmente, a gente vai ver aqui que tem diversos, Data Steward, Data Planner, Data Collector, Data Engineer. As normas citam diversos papéis de dados que realmente têm a sua importância e sua função. Mas, na operação, no projeto, nem sempre vai ser a realidade. A partir daí, enfim, não vou aqui ler as responsabilidades de cada um pela questão do tempo, mas depois a gente envia para vocês e vocês podem ler. Mas a gente traz a configuração reduzida do que a gente considera que é o essencial e o que as normas também defendem que é o mínimo que tem que ter. Primeiro, o gerente de projeto, que é nomeado no início, é quem tem autoridade sobre a qualidade de dados no projeto. Depois, um data steward de projeto, que tem que ser nomeado, seja pelo GP ou não, que ele é responsável pela administração dos dados no dia a dia. Uma equipe técnica, então aqui a gente traz como data engineer, mas a gente sabe que pode ser dividido entre o engenheiro de dados, o cientista de dados, ou até mais papéis. Em empresas muito pequenas ou startups, que é o caso, eu trabalho numa startup que faz dados com IA, a gente normalmente vê o cientista de dados fazendo o papel da engenharia de dados. Então, normalmente, existem exemplos de acumulação de papéis, digamos assim. E um especialista de domínio, que nesse caso ele tem um pouco do data owner e tem um pouco de vários outros papéis que são nomeados nas normas, mas a gente traz ele aqui como um especialista de domínio que tem que ter autoridade sobre a regra de negócio. E ele tem como função a aprovação de adequação do conjunto de dados. A partir daí, a gente considera essa configuração reduzida a mínima, digamos assim. Se tu tiver mais, melhor, mas a gente explica um pouco mais quais são as funções principais. Principalmente, a função que precisa ser nomeada primeiro, como eu já falei, é a do gerente de projeto. E aqui a gente traz essas citações de onde que as normas dizem que deve ser nomeado, né? A gente trouxe alguns critérios para escolher esse gerente de projetos. Então, o conhecimento do domínio, entendimento do processo de negócio associado aos dados. A gente vê que cada vez mais é importante que o gerente de projetos, num contexto de um projeto de IA, que dados é o ouro, digamos assim, ele tem que ter pelo menos um domínio sobre o assunto ou um conhecimento sobre o assunto para auxiliar na gestão desse projeto. Ele tem que ter conhecimento dos dados do projeto que ele está gerindo, né? Uma autoridade funcional, então a capacidade de aprovar padrões de qualidade, classificação. Ele não pode ser responsável pela construção do modelo que usará os dados aprovados, então isso é papel da equipe técnica. Tem que ter noções de LGPD, políticas internas e requisitos de auditoria, isso é muito importante, ainda mais em projetos que a gente vê de IA do setor financeiro, do setor da saúde, isso tem que ser levado em consideração. E a comunicação, né? A capacidade de interagir com o negócio, tecnologia, segurança e governança.
Vou dar mais uma acelerada aqui para a gente conseguir atingir o tempo, mas aqui a gente traz que é muito importante a distinção entre responsabilidade e autoridade. Então, o ideal é que quem faz não é a pessoa que aprova a tarefa, digamos assim. Então, até porque pode ter algum viés, o engenheiro de dados, o cientista de dados que construiu o modelo, por exemplo, ele pode ter algum viés aprovando o próprio modelo que ele construiu. Então, aqui a gente traz que é importante que nunca aconteça isso, o cara que executa não é o mesmo cara que vai aprovar essa execução. E, Eduardo, e nas financeiras, se eu fizer isso, que é o meu caso, eu levo um apontamento do Banco Central de auditoria e exige adequação imediata. Isso é um compliance grave, porque tá ligado à lavagem de dinheiro. Aquilo ele não pode, mas pode seguir. Eduardo, uma dúvida. Essas definições aí, às vezes, não entram um pouco em conflito de um gerente de projetos com um gerente de produto, não? Olha, ao meu ver, pode depender do projeto, mas aqui a gente tenta realmente não entrar em conflito, né? A gente tem a configuração mínima possível para que cada um tenha a sua função, o seu papel, e a gente não tenha sobreposição de papéis. Mas eu acredito que sim, dependendo do projeto específico, da dinâmica, pode ser que tenha algum tipo de relação, sim. É porque tem algumas definições aí que entram em coerência com o gerente de produto, entendeu? Uhum. Eu acredito que sim. É bom esse feedback, Ana, até para a gente ajustar, porque a gente realmente espera muito feedback para ajustar. Foi o que a gente conversou semana passada com o Vitor, falou, olha, não tem jeito, tem que dar a cara para bater e ir melhorando as versões. Então, não, assim, nem foi assim, porque não foi nem assim criticando, gente, é só para... Desculpa, não, mas é bom mesmo. É porque assim me veio e falei, poxa, assim, eu lendo me remete a gerente de produto também, sabe? Eu fiquei na dúvida. No caso de startup, que é o caso do Eduardo, você tem razão. Porque como na startup dele acaba que tem poucos papéis. E quando a gente pensou na reduzida, falei assim, poxa, a gente tem que pensar no Scrum, porque o Scrum, quando o Scrum começou o manifesto, a ideia era ter uma equipe reduzida, e as startups estão aí. A gente não pode deixar esse público de fora. Na minha empresa, as funções são bem distintas, né? O pessoal do produto está ligado ali ao business, ele pensou na estratégia de mercado e o gerente de projeto não entra nesse fórum, mas o que você falou é verdade. Quando tem ali as startups, o gerente de projeto acaba abraçando os dois papéis. Perfeito. Marcos, tem alguma dúvida? Não, é muito rapidinho, eu acho que muito que vocês falaram está muito congruente do que a gente está fazendo também. Eu acho que vale a pena a gente marcar uma reunião junto para a gente olhar, juntar os braços aí, tá? A gente está desenvolvendo algumas ferramentas de auditoria de dados. Eu acho que a gente tem bastante coisa aí para conversar. Foi isso. Não, concordo. Quando tu estava apresentando a tua parte ali, eu fiquei pensando nisso também, que tem bastante coisa que a gente consegue se juntar, né? E vi que tu usou algumas outras normas ali que a gente não está usando, então pode ser que a gente tenha bastante conhecimento a agregar um para o outro. Então, show. Só isso. Mas eu acho que é importante, talvez, fazer uma reunião em conjunto aí para unir os braços, né, em algumas coisas. Certo? Faremos. Bom, então eu vou passar aqui mais rápido, galera. Eduardo, até para te dar uma tranquilidade, eu em 2 minutos eu vou mover para uma entrevista, mas a reunião daqui continuem, tá? Continuem, tirem dúvidas, fazem o engajamento. Marcos, ativa o pessoal a fazer pergunta quando terminar aí, o Adailson também, para celebrar o momento que a pessoa está disponibilizando conteúdo, tá? É só por conta da entrevista de um novo voluntário. Perfeito. Obrigado, Vitor. Bom, então a gente chega aqui no nosso anexo A do catálogo de papéis. A gente traz a delimitação entre os papéis de dados, explicando o que é cada um e o que ele responde por, né? No nosso foco da tribo, a gente vai dar bastante foco no Data Steward, no cientista de dados, no gerente de projeto, mas aqui a gente também traz outros papéis que são citados nas normas. E a gente detalha, então, as fichas dos papéis centrais. Primeiramente, o Data Steward, que ele é um administrador de dados. Ele é citado em
basicamente todas as normas que a gente traz. Então, por exemplo, aqui na ISO IEC 5259, ele diz que o papel do Data Steward tem que se assegurar que todo o trabalho relacionado a dados está sendo performado de acordo com as políticas e práticas estabelecidas na governança de dados. Então, a gente vê que ele tem um papel muito importante, ele tem que assegurar a qualidade dos dados, classificar dados do projeto conforme as políticas, manter metadados e documentação, padronizar dentro do projeto conforme padrões existentes e monitorar a saúde dos dados e coordenar correções. Mais para o futuro, na tribo, a gente vai trazer várias bases e toolkits, que nem o Adailson mostrou ali, que vai auxiliar nessas tarefas, digamos assim. Por enquanto, esse é o capítulo que estabelece a base para a gente ter esse conhecimento. A gente explica um pouco aqui da atuação por fase. Então, pensando no Data Steward, o que é o principal papel dele em cada fase. Tanto a fase do PPPM, que é um dos padrões do PMI, quanto a do CPMI, que eles são parecidos, mas não são exatamente o mesmo. Então, a gente depara, digamos assim, para que realmente, enfim, nós, como gerente de projetos, leitores, a gente consiga entender quais são os principais papéis do Data Steward e as suas atuações em cada fase. Também pensamos aqui num checklist por fase, para que realmente isso seja aplicado, né, em cada fase, a gente consiga ter um acompanhamento, digamos assim. Depois, nos toolkits, a gente vai explorar mais esse lado do uso prático, digamos assim, do uso no dia a dia, mas a gente trouxe aqui alguns checklists de atividades que têm que ser feitas por fases, e os entregáveis dessas atividades. Então, ao longo do projeto, a gente vai ter um catálogo de dados, um dicionário de dados, um relatório de qualidade, um registro de incidentes, e esses documentos eles vão alimentando a nossa base ao longo do projeto, que a gente precisa ter como registro, até pensando em setores regulatórios. Trazemos aqui, então, o papel do gerente de projeto também, que num contexto de dados não é tão, enfim, não é explorado, né, no gerenciamento de projeto geral, então é bom que a gente estude realmente num contexto de dados qual que é o principal papel de nós como gestores de projetos. Então a gente tem que assegurar, por exemplo, que as atividades sejam executadas, nomear gestores de qualidade, nomear data stewards, confirmar a viabilidade da abordagem de IA antes de prosseguir. Então aqui tem decisões também que não necessariamente são relacionados à parte técnica dos dados, mas a parte se ela está atendendo, por exemplo, a dor de negócio, né? Mas, assim, o gerente de... Assim, desculpa, nem levantei a mão, tá? Não, mas, assim, o gerente de projetos que nomearia o Data Steward? A gente tem exemplos, tá, Ana, de algumas normas que dizem que não necessariamente tem que ser o gerente de projetos. Tem exemplos de normas que dizem que os comitês de dados da empresa nomeiam e alocam ele a esse projeto. Mas em diversas bases a gente vê que o gerente de projetos é um papel que ele também é responsável por nomear esse Data Steward. Adeilson, se quiser complementar com a tua experiência. A gente teve essa discussão, Ana, também, porque na minha empresa não é assim. Mas em alguns padrões, o gerente de projeto tem tanta autoridade que é ele que nomeia, né? Que é isso que o Eduardo falou. Entendi. E numa startup, às vezes, é passado para ele essa autoridade. Então a gente não quis, já que o PMI tem vamos falar duas normas, né? O CPMI e o PPM. E ele ficou em cima do muro, aí eu falei assim, Eduardo, se a gente cravar algo e a gente tem a intenção, a gente quer levar para os pilotos, alguém pode falar assim, não, mas você está modificando a minha estrutura, minha cultura, minha organizacional, aqui não é assim. Então a gente teve que deixar, já que ele fica em cima do muro, a gente teve que deixar essa abertura, né? Entendi. Mas na minha empresa realmente não é, devido à questão de governança, não é assim, né, no banco. E na questão de startups e outras, e nos padrões também dizem que é assim. Então ficou essa possibilidade. Entendi. É porque geralmente os Data Stewards eles ficam vinculados aos CDOs, né? Isso. E aí independe dos projetos, né? Então
Sim. E é bom a sua fala, porque é algo até que eu estava conversando com o Eduardo. Ele falou o seguinte: Adeus, aqui eu sou numa startup. E aí o Vitor falou assim: olha, a gente precisa trazer o pessoal de dados para o projeto, não só. Mas depois eles também querem certificar nessa nova certificação. Talvez o cara não vai ter a certificação PMP, mas ele vai ter essa do CPMI, né? Alguém que é da área de engenharia de dados. E aí a gente falou o seguinte: bom, como é que fica essa turma? E aí você tem razão. A gente tinha que deixar uma abertura para essa possibilidade, né, deles não terem uma estrutura tão complexa. A gente sabe que na Vale não é assim. Eu vi uma apresentação da ArcelorMittal e do CTO da Hering, também lá não é assim, mas algumas O normas falam Mercado que é assim. Livre fica no CDO, tá? Na Hering e na ArcelorMittal também, a gente vê que as grandes são assim, né? Isso é diferente. Uhum. Mas e aí como que você... A gente Mas ficou com acho que isso aí, receio de fazer deixa o Eduardo continuar, senão a gente vai monopolizar nesse sentido, faltando participar. a gente só ficou com receio de que ficasse muito voltado para as grandes e as pequenas não ficassem representadas. Eu acho que isso é relativo, acho que poderia ficar aberto, porque cada empresa vai determinar o gerente de... Porque, assim, o Data Steward é o Data Governance, né? É uma forma diferente de falar que é o gerente de dados daquele projeto, né? É uma forma diferente. Muitas empresas não falam Data Steward, falam Data Governance. Mas, então, cada empresa vai adotar da forma que é a estrutura dela, né? Então, acho que deveria ficar no manual de vocês aberto. É importante que aquele projeto tenha um Data Steward. O como a organização define. Vocês colocam que é necessário, mas o como a estrutura organizacional que define, entendeu? Porque isso daí é muito mais estrutural do que a definição. Vocês só falam que precisam, mas o como é estrutural. Faz todo sentido, sim. Obrigado, Ana, pela contribuição. E realmente a gente vai... Nada que está escrito em pedra, a gente realmente quer o feedback de vocês para deixar o mais polido possível. Não, mas tranquilo. Obrigado, Ju. E aqui a gente vem daí para o papel de gestora de qualidade de dados, que a gente traz as bases normativas, né, que explicam qual que é o principal papel dele. Em algumas empresas ele já vai estar ali bem definido, em outras talvez seja uma aglomeração de outros papéis, né, a pessoa que vai fazer a qualidade de dados, mas a gente deixa aqui claro que qual que é a diferença dele em relação ao Data Steward. O steward responde pelo ativo de dados, sob a ótica de conformidade e uso adequado, e o gestor da qualidade responde pelo instrumento de medição. Constrói o modelo de qualidade, implementa as funções de medição no pipeline e conduz a análise de causa quando o resultado fica abaixo do requisito. Então aqui, para finalizar, eu tive que acelerar, mas pessoal, também obrigado aí quem deu contribuição e também quem quiser dar mais feedback. A gente traz aqui os fundamentos normativos, que realmente a gente fez um estudo bem aprofundado para trazer o máximo de fontes possíveis e compilar diversos pontos de vista em relação a dados em projetos de IA. E nessa busca a gente descobriu muitas normas que a gente não conhecia ainda. Então, foi realmente bem enriquecedor e bem relevante a gente fazer essa pesquisa. E trazer aqui também como apoio para quem for o leitor e que também quer ter confiança nas informações que estão aqui. É bom ter essa transparência em relação de onde veio esse dado. Obrigado, pessoal. Deixo aberto para quem quiser ter alguma pergunta ou dar mais algum feedback. Fiquem à vontade. Parabéns aí pelo trabalho, pessoal. Obrigado. Essa é a parte chata aí que ninguém gosta de fazer, né? Mas é necessário pra caramba. Mas eu tô achando tão legal porque eu trabalho numa startup e eu faço parte da gestão de vários projetos de IA. Então, desde que eu entrei ali na tribo do Adailson,
eu consigo, tudo que a gente vê todos os dias ali, eu consigo ver uma aplicação prática no meu dia a dia, e estou aprendendo muito também durante as pesquisas, e em paralelo estou estudando para a prova do CPMI, então está sendo bem enriquecedor. Né? Giselle? Giselle? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Perdón, no hable en portugués. Yo les entiendo absolutamente todo, pero todavía no hablo muy rápido en portugués. Me disculpo por eso. Querido Eduardo, de tu presentación, de hecho, me ha parecido súper importante, justamente en la conversación que tenían Adailson y Ana. Es muy cierto, cada empresa adopta, ¿cierto?, estos reglamentos y estas formalidades a su manera. Pero sí, nosotros como gestionadores, ¿no?, de los principios PMI y desde de una gestión PMO formal, siempre tenemos que hacer que se apeguen, ¿no?, a lo que justamente tú explicabas. Y solo una cosita, yo le agregaría al documento, es una cosa muy pequeña y justo se está discutiendo ahora mismo en algunas charter en Europa. Es que ya varias empresas desde sus sistemas están usando los agentes IA, o sea, la IA GEM entrenada. Entonces, al momento que el administrador de datos da el permiso de entrada, ¿sí? Si tú no pides a la vez a quien está dando la entrada de este agente entrenado a revisar su algoritmo para saber el movimiento de su deep learning, entonces puedes estar abriéndole la puerta a muchas partes de tu sistema de manera transversal y dejar sin protección tus datos. Entonces, en esa parte, de hecho, todavía no ha ingresado en nuestro, en nuestro sistema PANBOK, ni en los libros, ni tampoco en los documentos IA de la PMI, pero ya debemos nosotros en nuestros documentos internos ir pensándolos de esta forma, ¿no? Y al momento que el administrador piense en los diferentes permisos que da para ingresar, no se piense solamente en el lado humano, sino también ya en nuestros asistentes entrenados, porque de hecho ya entramos a la automatización y al tema de la toma de decisiones con una razón inteligente como apoyo, ¿no? Entonces, es importante agregarlo dentro de estos sistemas de normativas y pues de principios de buenas prácticas. Perfeito. Espero que realmente se me haya entendido, perdão por hablarles em espanhol. Não, entendi sim, muito obrigado pela contribuição. E realmente, até, não sei, Adailson, se a gente tem algum outro capítulo que a gente vai adentrar nessa parte de segurança, mas vejo sim que a gente pode olhar para a inclusão e deixar bem especificado também nesse nosso capítulo, esse papel relacionado a essa segurança de acessos, né? Para que realmente nesse tipo de exemplo, de, enfim, a IA tendo acessos enfim, um data lake completo, por exemplo, quem que também responde por essas permissões e pela segurança nisso, né? Isso sim. E como iniciativa, nós podemos proponer. No início, quando eu fiz essa apresentação aqui web, né? Porque assim, na síndrome do papel em branco, eu peguei a minha experiência e criei isso aqui, né? Aí, eu falei assim, Eduardo, não está escrito em pedra, cara. Você pode jogar tudo fora, não foi, Eduardo? Fazer do zero. Porque a minha experiência é uma, a sua é outra. Aqui tinha segurança. Só que, do mesmo jeito que
papéis e responsabilidades. Tinha umas 2 páginas ali de governança, né, Eduardo, que a gente tirou, para focar só em projeto. Eu tirei segurança porque eu interpretei que essa era uma área ali da tribo do Marcos. Por isso que eu tirei da nossa tribo. Entendeu, Gisele? A gente pode conversar com o Marcos. Eu tinha começado a escrever, falei, não, isso aqui é da outra tribo lá, eu não posso tá mexendo naquele escopo. Mas a gente pode Eu conversar acho e que não é nem esse configurar. caminho, cara. É fazer junto, É, entendeu? Eu acho que é isso. Lógico que precisa ter uma certa delimitações, mas eu acho que cada vez mais trazer uma estrutura do núcleo, né? De conjunto do núcleo, né? A gente gera muito mais valor agregado do que propriamente cada tribo. A gente separa em tribo para tentar organizar o pagode, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa unir isso e eu acho que não só a sua tribo, mas também outras tribos têm muitas entrelaces aí de uso e de trabalho, então acho que é importante começar esse caminho também, coisa que a gente não tinha no ciclo anterior. Agora, que bom, temos mais tribos, mais pessoas pensantes, podemos unir mais gente trabalhando na mesma coisa. Né? que bom. Mas a contribuição, Gisele, obrigado. É realmente importantíssimo isso aí, tem que ser endereçado mesmo. Inclusive, Adailson, aproveitando a colocação, Gisel, é seu nome? Eu pronunciei corretamente? Sim. Gisel? Sim, Gisele. Aproveitando a consideração da Gisel, eu acredito que nessa documentação de vocês deveria ter um papel, Eduardo, de quem é o responsável, né? Um responsável, um dono por esse domínio dos agentes, sabe? Quem é aquele profissional que é responsável pelo domínio dos agentes que atuam com os dados, né? Porque se uma organização, né, que trabalha com dados vai adotar agentes para atuar com dados, quem é que vai ser o dono, o responsável por essa federação de agentes? Entendeu? Quem vai responder pelas decisões tomadas pelos agentes? Quem é o dono deles? Uhum. A gente é dono do agente. Eu acho que é uma boa. Hoje não existe nenhuma documentação de mercado como o Dama aí que fale sobre isso. Acho que é uma oportunidade do núcleo pensar nisso. Legal, eu já anotei aqui, porque realmente Né? eu vou até pesquisar ali nas normas que a gente viu, mas acredito que não tenha nada muito específico sobre isso ainda mesmo. Não existe. Eu vou, aproveitando, Ana, e vou confidenciar meu pecado, porque, assim, como é só eu e o Eduardo, é uma tribo de 2, aí o que não fiz aqui? Voltando. Aqui nós fizemos um tailoring, né? Tipo quem certificou no DASM aí do PMI, sabe que lá eles têm um tailoring. Se usa Lean, se usa Scrum, se usa Cascata. Aí aqui a gente fez um tailoring, onde usava o P de pipeline, de limpeza de dados, ou aqui de machine learning, aqui de deep learning, redes neurais, e aqui de agente. Só que como só temos nós dois, eu foquei nessas 3 aqui, porque era muito para a gente. A gente soltou essas 3 primeiras. Atende pipeline, machine learning, redes neurais. Aí agora é uma outra dor de cabeça focar em agente. Tanto que eu reservei aqui alguns artigos nessa questão que você falou. Realmente não tem, né? Mas tem alguns artigos já científicos que abordam como deveria ser isso, alguém que passou por dores e tal. Então, assim, a gente só está
respirando aos poucos, sabe? A gente esperava que viesse mais gente para a tribo, mas não veio. Mas, enfim. Mas é isso aí que você falou. Vamos ter que endereçar também. Eu não vejo nem como um problema, eu acho que é uma oportunidade do núcleo Com ser uma certeza. referência, sabe, Daílson, nisso? Onde não existe, a gente vê uma oportunidade de ser o lançamento, de fazer. Sim. Que não é simples, né? Uma turma de 2, que é tanta coisa, mas quem sabe aí na oportunidade, né? É sim, você tem toda a razão. Tá faltando horas para mim e para Eduardo. Eu vou deixar aqui para vocês um link Ah, tá, deixa eu pegar. para vocês, depois, quando tiver um tempo, olhar. A Ernst Young, ela tem uma documentação sobre federação de agentes que talvez ajude a vocês a darem uma olhadinha. Legal, obrigadão. Tá bom? Toda Mas, ajuda. assim, eu vejo como uma oportunidade aí, onde ninguém ainda pensou, a gente pode pensar em ir lá e ser o primeiro, quem sabe, né? Sim. Com certeza. Beleza. Mais Mas alguma dúvida? parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigado, Ana. Muito rico aí, muito conteúdo aí. Que mais pesquisadores entrem na tribo. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Depois a gente manda ali no grupo, eu tive que passar meio rápido por algumas partes, mas quem quiser ler e mandar ali no WhatsApp, no grupo ou no privado, sinta-se à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até o final. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Descanso. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Buenas noches.